Olá, como você está? Espero que você esteja passando da melhor maneira possível. De onde eu estou, vai para você o meu abraço forte a todos. Hoje vamos continuar falando do estresse, a segunda parte. Lembre-se que ali no canal tem a primeira parte. Então vamos estar falando como enfrentar o estresse causado pelo coronavírus. Quem está falando para você é Raquel Rosadilha. Vou lhe pedir um favor, para se inscrever no canal e apertar o sininho, é compartilhar as informações com seus amigos e familiares. Hoje, neste vídeo, estarei falando não apenas sobre como lidar com o estresse que o coronavírus nos causou, senão alguma forma de adaptar o estresse à nossa vida, como parte de nossos hábitos, nossa maneira de encarar as coisas em geral. A isso acrescentamos nossa realidade presente, uma pandemia. Vou lhe dar orientações sobre como você pode enfrentar essas situações que produzem estresse e ansiedade. Hoje você pode obter muita informação sobre o coronavírus, pois ele vem de todas as direções. O que pode nos causar? Ponto A. Nos pode causar confusão e estresse e pode gerar mais perguntas do que respostas. Ponto B. O estresse e a ansiedade podem realmente enfraquecer nosso sistema imunológico. É a parte do corpo que combate as infecções. Ponto C. Isso nos deixa menos capazes de combater o que realmente está nos estressando. Ponto D. Devemos evitar o círculo vicioso. Que cuidados levar em consideração? Fale sobre como cuidar de sua saúde física e mental. Faça do sono sua prioridade. Agora, mais do que nunca, durante o sono, seu corpo se recupera e seu sistema imunológico se prepara para enfrentar os desafios que você enfrenta todos os dias. Estudos científicos mostram que a falta de sono aumenta a probabilidade de você pegar infecções. Tente dormir de 7 a 9 horas por noite para se manter saudável e reduzir o estresse. Manter rotinas saudáveis como primeiro ponto. Use os tempos livres criados pelo cancelamento de eventos e distanciamentos sociais para a meditação. Ela irá ajudá-lo a manter seu vínculo de fé, fazer exercícios de alongamentos ou até mesmo algo muito simples, como um longo banho ou duche, se for difícil para você desacelerar. Existem muitos aplicativos que podem orientá-lo em todo este processo que se está vivendo. Ponto 2. O exercício é importante não apenas para a sua condição física, também para o seu sistema imunológico. Mesmo apenas 10 minutos por dia fortalece a capacidade do seu corpo combater os germes. Algo muito importante, o exercício reduz o estresse e a ansiedade. Se você sair, lembre-se que é melhor que você mantenha 2 metros de distância das pessoas ou 6 pés. Use máscara, tome cuidado, desta forma você se cuida e também os outros. É uma forma de segurança, empatia pela vida. Dê uma volta no quarteirão onde você mora, sozinho ou com filhos ou com um idoso ou alguém que mora em sua casa, saia com eles, seja sua avó, seus avós, seus pais, seus sogros ou quem você tiver
baixo no mesmo teto onde você vive. Leve suas mascotas, eles também precisam liberar o estresse. Procure cultivar atividades que frequentemente nos tragam experiências positivas no presente é que marquem nosso futuro. Ponto 3, manter hábitos saudáveis. Relacionamentos são importantes e podem melhorar sua sensação de bem-estar. Parece ser um efeito central no equilíbrio físico e emocional das pessoas. Procure distrair sua mente com o passatempo de 2 ou 3 ou mais vezes por semana. O efeito se chama higiene de estresse. É ótimo para quem está em atividade. Sempre terá melhor saúde mental do que não tem aquela pessoa que não tem um passatempo. Cuidar de si mesmo significa fazer as coisas que você gosta ou acha relaxante reservar um tempo para fazer. Um quebra-cabeça, jogo de videogame, ouvir música, fazer arte, cozinhar, ler, fazer um jardim ou uma horta. Qualquer passatempo que seja bom para você é positivo. Fazer as 4 refeições ao dia é fazer um lanche entre elas. O estresse pode ser uma tentação. Ficar em casa por mais tempo torna-se mais fácil preparar as refeições e comer com frequência. Cuide o seu peso. É importante manter o seu peso. Agora é o melhor momento para você evitar consumir açúcar e carboidratos refinados. Isso significa evitar pães brancos, massas, farinhas refinadas e doce, porque não fazem bem à saúde. Prefira alimentos integrais, vegetais e muita fruta. Beba bastante água, tanto quanto possível. A hidratação é importante para o sistema imunológico. Desse jeito, você estaria mantendo seu sistema imunológico bem resistente. Concentre-se em coisas que você pode controlar, como o sono, o exercício, dieta, passar o tempo e fazer pausas mentais. Não se reduzirá seus níveis de estresse, mas também fortalecerá seu sistema imunológico. Não dê lugar a seu ser como indivíduo ao repouso vazio. Assistir muito o telefone, olhar muita televisão, muita TV, muito filme, muito computador. Você sabia que pode ser uma forma de evitar problemas, mas não de eliminar os problemas, no sentido da higiene de estresse que você está precisando. Ponto 4. Manter-se virtualmente conectado. O ser humano é um ser social, que precisamos uns dos outros. Nossas emocionalidades e nossa experiência ganham estabilidade no relacionamento com os outros. É por isso bom manter o contato através da tecnologia. Ela pode ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse. Conecte-se com seus entes queridos, amigos, comunidades, vizinhanças, por meio de chamadas e vídeos mensagens de chat. Em grupos, está se tornando cada vez mais crítico durante o distanciamento social. Fique conectado, vai fazer bem. Não se isole, por favor, não se isole. Hoje temos essa possibilidade que nossos antepassados, eles não tinham, que é manter a conexão virtual. Posso dizer que isso é uma grande vantagem para a nossa geração, porque manter uma atividade virtual é manter nossos contatos. Tenho plena certeza que muitos de vocês já estão fazendo isto. Continue com isto, faz bem para você e para o próximo. Alcance um propósito, ter um propósito, buscar o meu aqui agora, o meu presente,
dar sentido às coisas que eu faço, ter um objetivo, onde conseguir me projetar com sentido naquela ação. Pessoas que têm propósito, mais objetivos na vida, podem obter grandes benefícios em sua saúde. Existem estudos científicos muito controlados que pessoas que desenvolvem mais a capacidade para ter propósito na vida, elas vivem mais. Aqui vemos o poder da mente humana. Como pode ajudar a ter efeito a longevidade? As pessoas que desenvolvem mais essa capacidade têm mais possibilidade de viver mais. Ter autoconhecimento. É saudável cultivar espaços de vidas formais, psicoterápicos ou informais, para ganhar consciência e autoconhecimento das minhas emoções, dos meus pensamentos, do meu jeito de ser. Vão juntos da mão, dadas para uma melhor saúde mental. Maior bem-estar psicológico é uma melhor qualidade de vida. Essa é o interesse de todos nós, ter uma melhor qualidade de vida. Atenção, cuidado para não manter informações, notícias de sua vida pessoal nas redes sociais. Tem esses problemas que, por um lado, elas nos conectam e, por outras, nos saturam de informação. Seja seletivo na escolha da fonte de informação, pois se você é bombardeado com tanta informação, pode criar uma confusão. Estresse, angústia, ansiedade e incerteza. É importante saber que o que está acontecendo, mas nem todas as informações são úteis. Quando se trata de informação, qualidade é melhor do que quantidade. Confira sites confiáveis, por exemplo, centros de controle para conselhos de doenças ou o departamento de sua saúde local. Lembre-se que você só pode enfrentar os desafios do coronavírus se cuidar primeiro de si mesmo. Valores devem de permanecer na vida do ser humano. Eu gostaria de dizer o que fazer. O que devemos cultivar? Tentar crescer em nós mesmos. Isto é uma visão. Esses sentimentos positivos, esses valores, devemos tê-lo hoje, no nosso presente. Isso vai marcar o nosso futuro. A tolerância. Manter uma relação harmoniosa, colaborativa e participativa na solução de ameaças que nos acercam. B. Autocontrole para manter nossas emoções negativas e frustrações fora da expressão tóxica, conduzindo estrategicamente e socialmente nosso desconforto. Recomendação: fique bem longe de pessoas tóxicas, pois podem gerar um nível de estresse muito alto, superior ao que você já tem. E não é saudável para a sua vida, é a sua saúde emocional, física e mental. Tendo em vista que você tem um familiar que mora junto, não fique só com esse problema. Procure ajuda de um profissional que lhe dará orientações para saber como lidar com essa situação com pessoas tóxicas. Lembre-se disso. Ponto C. Flexibilidade. Para adaptar nosso comportamento às contingências mutáveis e inesperadas em que nos encontramos. A criatividade, mais uma vez, será a fonte de crescimento e a melhoria. Ponto D. Amor. Não pare de amar. Acredite no amor. Olhe-se no espelho e se diga a si mesmo: eu me amo, eu me aceito como eu sou. Assim você mandará
ordens a seu cérebro e ele processará a informação. E você verá e se sentirá muito melhor em todos os aspectos. Quando nós nos amamos e nos aceitamos, podemos amar a outros, aceitar a outros, com suas diferenças e coexistência. É muito melhor, é mais saudável. Esteja livre de pessoas tóxicas e viva uma vida livre de toxicidade. F. Fé. Pessoas que têm o hábito de ter a fé para orar e falar com Deus são pessoas com sentimentos pela vida, que apostam no cuidado, no carinho de quem está ao seu redor. Isso é fé. G. Esperança. Confiemos que isso logo vai passar. Muito em breve, todos estaremos unidos, independente da cultura, da raça, da nação. Somos mais fortes do que nós pensamos, porque fomos biologicamente projetados para resistir às adversidades. Agora eu vou ler para você um texto bíblico que se encontra no livro de Provérbios, na Bíblia. Provérbios capítulo 12, verso 25. O coração do ansioso adota, mas a palavra bondadosa anima. Que interessante esta palavra. É tão clara como a água. Se ficarmos ansiosos, entristeceremos nosso coração. Agora, se dermos uma palavra de alegria em nossas mentes, aquele cérebro, nosso cérebro tão magnífico, ele irá processar essa informação e encher nosso coração de coisas boas. Aprender a vivenciar as situações uma cada vez ao dia. Lembre-se que isso também vai passar. Tudo que nós estamos passando vai passar. É cuidado. Lembre-se amar, sorrir à vida, vai fazer bem ao seu coração. Vai diminuir o estresse e vou lhe pedir um favor a você. Se você puder se inscrever no canal, com certeza, aperte o sininho. Compartilhe a informação com outros. Você não só se está ajudando a outro. Comparta com seus amigos e familiares. Agora, se você me permitir, eu vou orar por você. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, quero te agradecer, ó Deus, por estas pessoas que estão detrás desta pantalla, Senhor. Mas eu sei, ó Deus, que muitas delas, Pai, precisam de Ti, como eu preciso de Ti. Te rogo, Senhor, por as nossas vidas, pelo que nós estamos passando e vivendo, Senhor. Sabemos, ó Deus, o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo com o Covid, Senhor, em outras nações. Te rogo, Senhor, que a Tua mão esteja sobre as pessoas, Pai, sobre o mundo, ó Deus. E que Tu venha aquietar nossos corações, nossas mentes. Dar-nos o lugar de colocar coisas que sejam positivas para nós processar em nosso cérebro essa informação. Encher o nosso coração de coisas boas. Assim nós vamos nos tornar pessoas mais agradáveis, pessoas mais bondadosas, pessoas com um sentir de amar a vida e de valorar a vida, mas não só a nossa vida, senão a vida dos nossos amigos, dos nossos familiares, daqueles que estão no nosso entorno, e inclusive aqueles que nós não conhecemos. Obrigado, Deus, e abençoa a nós. Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus, que a paz de Deus esteja sobre vocês. Um abração a todos e não esqueça, valorize-se a vida, cuide-se, saia com a máscara, proteja-se. Até!